Meus irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o pensamento humano, entre em sua vida, em seu coração e se estabeleça na sua família. Amém? Nós temos um assunto muito importante a respeito da palavra de Deus, ensinamentos da palavra de Deus. Então, preste atenção, nós vamos, como título desta pregação e ensinamentos, tomar esta passagem da Bíblia que está em Marcos capítulo 7. Marcos 7, capítulo 7, versículo de 1 a 23, mas também está em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. O mesmo assunto, algumas palavras diferentes. O que aconteceu nesse episódio? Aconteceu que fariseus e doutores da lei vindo de Jerusalém, eles se acercaram de Jesus e disseram: por que os teus discípulos estão comendo com as mãos sujas, impuras, e não obedecem à tradição dos antigos? Jesus, então, chamou a atenção desses doutores da lei e os corrigiu ali mesmo, diante do povo, e deu um ensinamento tão importante que não só serviu a eles na época, mas a nós hoje. A cultura da época, totalmente diferente da que nós temos hoje, e cada país, cada continente, cada nação, estado, cidade, tem costumes diferentes, tradições antigas, sabedoria humana, e também nós temos a sabedoria de Deus. Todo aquele que abraçou a fé em Jesus Cristo, se arrependeu sinceramente de toda a injustiça e de todo o mau caminho que trilhava e recebeu um novo nascimento, a fé vinda do alto, a fé de Deus, e depois o batismo no Espírito Santo, e continua perseverando, tem em seu coração o Espírito de Deus e também a sabedoria de Deus. Um numa escala ainda maior, outro numa escala menor. Uns ainda são crianças na fé, outros já estão maduros na fé. Poucos estão maduros na fé. Mas, nesse tempo, os discípulos de Jesus ainda eram crianças na fé. Eles nasceram de Deus e não tinham recebido, neste momento, lá dessa passagem que você ouviu, não tinham recebido ainda o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha se derramado sobre as nações e sobre o povo de Israel e sobre seus discípulos. Batismo no Espírito Santo. Mas nasceram de Deus, eram filhos de Deus, abraçaram a fé em Jesus Cristo, abandonaram os maus caminhos, estavam seguindo a lei de Deus. Então, aí há uma grande diferença. Nascer de Deus é uma importância muito grande, a maior, nascer de Deus. Depois vem o batismo no Espírito Santo, que traz carismas, dons espirituais, força do alto, para que o discípulo se torne mártir, testemunha de Jesus Cristo. Pregue e ensine a palavra de Deus e faça discípulos, como eles também, depois de certa experiência. Meus irmãos e irmãs, Jesus repreendeu aqueles doutores da lei e deu uma lição ao povo. Ele disse: vocês são hipócritas, vocês são falsos. Com a vossa tradição, vocês estão anulando a palavra de Deus. O que é que Moisés disse? Moisés disse, e não foi Moisés, mas é um mandamento de Deus, um grande mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Todo aquele que desonrar seu pai e sua mãe, ou amaldiçoar, deve ser punido com a morte. E sabe o que vocês ensinam? Vocês ensinam que as pessoas que doarem, fazerem corbão, uma oferta a Deus, daquilo que poderia
assistir na necessidade de seus pais, na velhice. Foi feito oferta a Deus. Por isso, eles assim não podem mais ajudar seus pais, porque ofertaram a Deus as coisas deles. Assim, vocês estão invalidando o mandamento de Deus com a vossa tradução. E fazem muitas outras coisas semelhantes, anulando a palavra de Deus para estabelecer a vossa tradição. Não é tradução, irmãos, é tradição, tradição. Então, Jesus disse aos discípulos e a todos que estavam ali: não é aquilo que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas aquilo que sai da sua boca é que torna o homem puro. Comer sem lavar as mãos não é pecado. Jesus estava ali mostrando que os alimentos que eles comiam não era isso que tornava eles impuros e desagradáveis a Deus. Não. Mas sim aquilo que saía do coração deles. E o que saía do coração, o que tem no coração do homem, a insensatez, os maus pensamentos, a cupidez, as paixões, adultério, assassínio, desonestidades, impureza, devassidão, inveja, inimizades, brigas, contendas, calúnias, difamação, palavras malignas, palavras impuras, palavras perversas, enfim, todos esses vícios e ainda muito mais. É só alguns que eu citei e que Jesus também cita na Bíblia. Lá em Marcos, cerca de uns 13 vícios. Até posso ler mais algum aqui: fraude, adultério, a imoralidade sexual, roubo, insensatez. Tudo isso vem de dentro do coração, é isso que torna o homem impuro, desagradável a Deus. E ele conclui: comer sem lavar as mãos, isso não torna ninguém um pecador, desagradável a Deus. Mas ele também nos ensinou que, preste bem atenção, quanto a esse negócio de tradições e interpretação da Bíblia, que diz: este alimento não pode comer, aquele não pode porque é impuro, como faziam os judeus na época. Esses são os peixes, os animais, as aves que vocês podem comer. Essas são puras. E essas não são puras. Esses peixes, esses animais. E ali define, a lei de Moisés, estava escrito os animais e os peixes e as aves que eles poderiam comer e os que eles não deveriam comer, que se tornariam impuros. E Jesus, como Filho de Deus, estabelece uma nova lei, um novo mandamento. Sim. Então, ele diz, nós estamos aqui em Marcos capítulo 7. Olha o que diz a palavra. Versículo 19. Porque não entra no coração, mas vai ao estômago e dali segue seu curso natural. Então, o alimento vai ao estômago e depois é lançado fora. Isso não torna ninguém puro. Assim ele declarava puros todos os alimentos. Ele declarou puro, já ali, sendo um judeu, praticando o judaísmo, Jesus e os discípulos, e todos os judeus que estavam ali, porque os discípulos que seguiam a Jesus, os convertidos, eles praticavam, não era o cristianismo, era o judaísmo. Eles guardavam os sábados, as leis de Moisés, as festas, solenidades, tudo que se referia à lei de Moisés. Mas Jesus já estava fazendo uma mudança e ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Jesus tinha e tem. Esse Jesus, Cristo, o Messias,
Jesus o Galileu de Nazaré, está entronizado à direita de Deus. E ele já estava fazendo, mesmo praticando o judaísmo. Por isso, os judeus religiosos da época, principalmente entre as autoridades, sumos sacerdotes, doutores da lei, que eram os escribas, ensinavam a lei de Deus ao povo, ficavam em contradição, escandalizados ao ouvir essas coisas. Mas ele disse, para bom entendedor, meia palavra basta. Era desse assunto que ele estava falando. O próprio Jesus e os discípulos, eles não comiam aves, animais, peixes, que era considerado na lei de Moisés impuros. Eles não faziam isso. A questão ali era das mãos, não lavar as mãos. E eles tinham muitos outros costumes, diz a palavra de Deus. Quando eles andavam na cidade ou em qualquer lugar, no mercado, depois eles voltavam, faziam diversas abluções e purificações, rituais de limpeza, muita higiene e limpeza física, tratamento excelente com o corpo, vai prestando atenção, cuidando muito bem da saúde e das aparências, vai prestando atenção, que não é diferente hoje entre católicos e evangélicos e no mundo atual. Muita gente cuidando muito bem da sua aparência, do seu corpo, no vestir, na saúde, na alimentação, o que comer, o que não comer, o que faz bem, o que faz mal, tratando o seu corpo, vigiando o seu corpo físico, sua carne, sua pele, sua aparência, sua casa, suas coisas, na maior higiene, limpeza. Mas tem coisa errada aí dentro do coração. Porque Jesus disse, é do coração do homem que provém a iniquidade, a injustiça, a podridão, a perversidade, os maus pensamentos. Isso é que leva o homem e a mulher à condenação, corrupção das igrejas e da humanidade inteira. Coração para os judeus era entendido assim, e nós entendemos dessa forma. É o coração, não é um órgão muscular que bate indefinidamente até o ser humano morrer, não. Coração ali era definido como a sede, a fonte dos desejos, da vontade, do sentimento, do pensamento, do querer, do fazer. A sede, a fonte, que está dentro do ser humano, e é dali que brota esse sentimento, essa vontade, esses desejos, que podem ser bons ou podem ser maus. Você vai aprender nesta lista de vídeo a respeito deste assunto e vai ser tremendamente edificado pela palavra de Deus, através desses ensinamentos. Por isso, esse é o primeiro, nós vamos para o segundo. E preste muita atenção, porque o que você vai aprender aqui, talvez você nunca ouviu de um pastor, de um padre e de um pregador. Mas você vai ouvir e vai ser abençoado. Sim, abençoado, curado, libertado e transformado, se você abraçar e colocar essas palavras no seu coração. Amém? Vamos para o segundo vídeo.